Queridos, eu tive a oportunidade de, há algumas semanas atrás, iniciar uma série de mensagens expositivas sobre o livro de Malaquias. E dentro das minhas programações, justamente eu deixei a última parte para esse dia de ceia, esse último dia. Eu pude fazer 3 mensagens, o livro de Malaquias tem 4 capítulos, e eu dividi esses capítulos, e hoje a gente vai fazer essa conclusão. Não se preocupa, mesmo que você não tenha acompanhado as outras 3 mensagens, não tem problema, o Senhor tem algo para falar ao seu coração essa noite, amém? E essas mensagens de Malaquias eu tive muito feedback, Márcio, muito feedback. O pessoal falava, pastor, tá batendo com o lado da fivela, tá doendo, eita pastor, esculhamba. Irmão, a intenção não é bater em ninguém e nem esculhambar. A intenção é a gente aprender o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Se a gente for só ler textos que agradam o nosso ego, nós vamos ser uma igreja mimada, uma igreja que não encara a realidade da vida, e a vida é dura, a vida não é fácil, e nós precisamos nos converter e continuamente se converter à palavra de Deus, porque às vezes, muito é falado em nome de Deus, mas às vezes nem se abre a palavra de Deus, e ela é o nosso norte, ela é o que nos conduz a um caminho de salvação e de vida eterna, amém? Glória a Deus. Nós não vivemos pela tradição, nós vivemos pela palavra, por isso somos protestantes, em nome de Jesus, amém? Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, aquele livrinho pequenininho de 4 capítulos. Se você tiver dificuldade de encontrar o Malaquias, abra em Mateus e volte um capítulo. Evangelho de Mateus, volta um capítulo, é Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, um livro extremamente profundo. O que o Senhor tratou conosco aqui acerca desses propósitos que Ele fala através do profeta Malaquias, e Malaquias significa o meu mensageiro, foi Deus traçando uma audiência, tipo jurídica, com o seu povo. Ele tem 7 audiências com o povo. No livro de Malaquias você vai ver isso. É Deus falando, o povo, Deus ouvindo o que o povo tem a dizer, e Deus respondendo. É como se fosse uma audiência mesmo, do tipo Deus falando, olha, eu amo vocês. E o povo falou, de que forma o Senhor nos ama? Eu amo vocês porque eu escolhi vocês, eu demonstrei isso, escolhendo vocês como meu povo. E assim vai se seguindo o livro de Malaquias, esses 4 capítulos maravilhosos. E algo muito interessante é que em todas essas audiências de Deus com o povo, Deus dá a oportunidade do povo se arrepender. O povo vai lá e acusa Deus. Gente, parece absurdo o que eu estou falando, mas o povo acusa Deus, eles chamam Deus de injusto. Malaquias 2,17, joga aí, Isaac, por favor, filho. Olha o que ele diz, vocês cansaram o Senhor com as suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam, vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons e aos olhos do Senhor. Olha isso, todos os que praticam o mal são bons diante dos olhos do Senhor. E que o Senhor se agrada deles. Está chamando Deus do quê? Injusto. É um Deus injusto, é um Deus que se agrada de pessoas más. Fala a verdade, irmão, quantas vezes a gente não vê a maldade do mundo, e nós crente, firme, fiel, e fala assim, poxa vida, aquele lá não vale nada, e olha só a vida dele, parece que é boa. Irmão, vida de Instagram, é vida fake. Agora nesse tempo de ostentação, e quantas vezes, em quantas situações você fala assim, meu Deus, e eu estou aqui te servindo, e isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com a minha casa, é o que esse povo está dizendo. Chamar Deus de injusto, quando olha para a prosperidade do ímpio, e questiona Deus.
Esse povo também chama Deus de imoral. Olha que coisa, imoral é um Deus que não é a favor das coisas morais, é um Deus que, dá uma olhada no capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, de agora em diante chamaremos de abençoados arrogantes, pois os que praticam a maldade enriquecem, e os que promovem e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofre. Quer dizer, é um Deus imoral, que está vendo as coisas acontecer e não faz nada. E além de tudo, ainda chama Deus de imoral, e sabe do quê? Omisso. É o próprio povo de Deus falando isso de Deus. Não é o ímpio falando, é o próprio povo de Deus. E quantas vezes esses pensamentos não passam pela nossa cabeça? Senhor, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de nós, questionando Deus como um Deus injusto, questionando Deus como um Deus imoral, questionando Deus como um Deus omisso. Esse é o panorama, mas Deus é poderoso e conhece o pensamento e sonda todos os corações, aleluia. Ele conhece e sonda. E algo maravilhoso que a gente pôde ver no livro de Malaquias é que às vezes parece que de fato a religião está um caos. As pessoas fazem as coisas de qualquer jeito, são só ritualismos, ainda mais num dia de ceia, tem muita gente ritualística no dia de ceia. Olha, eu não posso brigar com você porque hoje eu vou tomar ceia. Então quer dizer que amanhã pode, seu desviado. Hoje eu não vou tomar ceia porque eu discuti com o meu marido. E quando você não discute com aquele traste? Quer dizer que a sua salvação e a sua comunhão com Deus está relacionada ao seu relacionamento matrimonial caótico e imperfeito. A salvação, seu casamento não salva, quem salva é Cristo. Deixa eu só te falar isso. Casamento não é salvífico. Quem salva é Cristo, a cruz de Cristo, a graça, o sangue de Cristo. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu, e quebrantado eu vou para o seu amor. Não tem essas histórias, a ceia, tem gente que está aqui, viu que é ceia, falou, meu Deus do céu, hoje é ceia, eu não vou nem tocar nisso, senão o pão vai virar sapo na minha boca. Tem gente que fala isso. Não estou bem, estou precisando me acertar comigo mesmo. Está bem que você precisa, consciência é tudo, querido, mas não é isso que se trata de ceia. Religiosidades exteriores, mas que não mudam o interior, e o livro de Malaquias vem esbofeteando a nossa cara acerca de um ritualismo sem consciência, sem amor. E aí, a gente chega no capítulo de número 3, versículo de número 16, vamos ler comigo, capítulo 3, versículo 16, e a gente vai ler até o capítulo 4, versículo 6, olha só o que diz, 3,16, diz assim, depois do povo questionar Deus, depois do povo dizer que Deus é injusto, imoral, omisso, e Deus ali, sempre dando oportunidade de arrependimento, entra essa palavra, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão seu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do seu filho obediente. Então, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, versículo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes aos ramos. Mas para vocês temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos.
Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei a todo o Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte aos seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Um livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, ele termina com uma possibilidade de arrependimento e a possibilidade de maldição. Uma decisão, um grande impasse. O último livro do Antigo Testamento, ele termina com um impasse que deveria fazer nossas cabeças ferverem. Bênçãos ou maldição? Só existem dois caminhos. Um caminho que conduz à bênção e um caminho que conduz à perdição. Não tem prorrogação, não tem apelação, não tem como entrar com o advogado para pedir um novo julgamento e uma revisão do caso. Quando o Senhor agir, será definitivo. Aleluia! Senhor, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por estarmos aqui reunidos em torno dela. Ajude-nos essa noite a compreender melhor e, em nome de Jesus, receber do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, o capítulo 3, versículo 16 ao 18, a gente aprende uma coisa maravilhosa através dessa palavra. Sabe, tem muita gente frustrada com a religião. Muita gente. Talvez você seja um frustrado religioso. Alguém que já foi abusado no aspecto de autoridade pastoral, eclesiástica, religiosa. Alguém que viu as maracutaias financeiras das instituições e que diz, não, eu tenho Jesus no meu coração, acredito em Jesus, mas esse negócio de igreja aqui não funciona. Porque esse negócio aqui é homem, foi o homem que inventou a igreja. Não, não foi o homem que inventou a igreja. Você acha que eu quis ser pastor um dia na vida? Você encontra alguém e fala assim, você quis viver isso, você quis abdicar da sua vida para viver esse negócio, você escolheu não passar a tarde de domingo ensolarada com a sua família, para você vir aqui tocar e para você servir as pessoas, para você falar do evangelho. Não, nós somos envolvidos e constrangidos pelo amor de Cristo, irmão. Isso aqui não é profissão, isso aqui é chamado, é vocação, isso não é profissão. E uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo, e o Senhor, Ele quer que a gente possa conhecê-lo através da comunhão. Os diferentes tipos de gente. Olha para o seu ao redor, eu olho daqui, eu tenho o privilégio de ver gente diferente de todos os aspectos, culturais, sociais, emocionais, profissionais, esse bando de gente diferente, com estilos diferentes, com gostos diferentes, com idades diferentes, mas que foram convergidos por um único amor, em circunstâncias diferentes da vida. E essa comunhão nos ajuda, nos ensina, nos molda, nos lima. Porque eu não tenho que ser como porque se eu olho para mim, simplesmente para o espelho, eu falo que eu sou o melhor cara do mundo. Se eu tenho uma vida só minha e da minha família, eu me acho o cara, mas eu preciso de gente, para como ferro afia o ferro, eu ser melhor. Alguém que chega em mim e fala assim, Rodrigo, você não está legal nisso, Rodrigo, você precisa melhorar nisso, Rodrigo, não é desse jeito que o evangelho vai funcionar. Sabe por quê? Porque nós melhoramos quando vivemos em comunidade. Deus não te chamou para viver isolado, mas a religião frustra, e a gente fala para a gente muitas vezes tudo está perdido, de fato. O nosso coração, a gente não pode confiar no sacerdócio, nos sacerdotes, a gente não confia mais nas instituições, e vamos esfriando, e está tudo bagunçado, e todo dia tem uma notícia de um safado dentro da igreja, e as coisas vão se estourando, e as coisas vão acontecendo. Eu fico feliz que aqui no Veloso, nós não somos perfeitos, e a gente sabe disso. Mas existe muita gente que encontrou aqui um lugar para ficar.
Talvez por causa da sinceridade, da verdade, da simplicidade, de chegar, sentar, de não ter uma cadeira que coloca o cara aqui em cima e ele é diferenciado. Talvez os visitantes, quando chegaram, alguns me cumprimentaram lá, talvez alguns nem sabiam que eu era o pastor da igreja. E assim que é bom, é que nem Jesus, no Getsemane, que precisa de uma senha. E qual é a senha para conhecerem ele? Judas precisa dar um beijo nele, porque senão podiam pegar Pedro enganado. Porque Jesus parecia com os discípulos. Por isso que tem um beijo. Eu vou mostrar para vocês quem é Jesus, senão vocês vão levar o Tiago no lugar dele. E a gente está vivendo um evangelho de castas, de diferenciações. Mas, quando eu leio Malaquias capítulo 3, versículo de número 16, e quando a gente pensa que está tudo perdido, irmãos, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que não tem mais salvação para a comunidade, para a igreja, para a religião, Deus vai dizer que existem sempre remanescentes. Sempre vão haver pessoas sinceras. O negócio pode estar esculhambado do jeito que for. Você pode estar trazendo o seu julgamento moral, a sua visão limitada. Você pode dizer que está tudo perdido, não existe ninguém que presta, mas sempre haverá quem tema ao Senhor. Sempre haverá quem encontre na palavra dele arrependimento. Sempre haverá. Lembra do profeta quando entra na caverna e fala: Senhor, viu o que Jezebel está querendo fazer comigo? Ai, Senhor, só sobrou eu. Deus fala assim: só sobrou você, cara? Ai, última traquinas, só você. Eu guardei, tem mais 7.000, você não imagina. Pode estar o tempo mais obscuro que houver. E você, crente, presta atenção. Até quando Jesus voltar, qual é a promessa de quando Jesus voltar? Qual é a nossa perspectiva? O que nós cremos quando Jesus voltar? Que ainda haverão remanescentes que não passarão pela morte, e subirão e encontrarão com o Senhor, e os mortos ressuscitarão. Isso significa que no tempo de maior trevas que puderam ver na história dessa terra, no último dia, no dia do julgamento, ainda haverão pessoas que temem ao Senhor, ainda haverão sinceros. Então não julgue a igreja, e não julgue a fé. Não julguem e não condenem. Não diga que nada presta. Não coloca essa ilusão maligna na sua cabeça de que não existe quem crê de verdade, porque nas mais obscuras faces da religião sempre haverão sinceros. Olha o que esse texto está dizendo. Então aqueles que temiam ao Senhor, em meio a tanta podridão, tinha gente que temia ao Senhor, falavam uns com os outros. Olha que coisa mais interessante. Por mais, irmãos, que tudo pareça estar esquisito, aonde a palavra do Senhor é pregada, como Malaquias, o mensageiro se posicionou e começou a falar aquilo não que o povo queria ouvir, começou a falar aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Mesmo com os questionamentos do povo, o profeta foi firme. E diante da exposição da palavra do Senhor, pura, verdadeira, sem querer colocar adoçante para descer pelas gargantas melhores, para ficar mais agradável ao paladar, houve aqueles que ouviram e se arrependeram. Sempre haverá. Eu pedi para os visitantes se levantarem, e aí eu vi quantos visitantes tem aqui hoje, e aí eu pensei: meu Deus, eu vou falar sobre Malaquias. Esse visitante talvez nem volte, mas volte pela palavra. Converta-se à palavra, e quando a palavra é pregada, irmão, pouco importa o que eu acho, o que eu penso. O importante é que Deus está falando aos nossos corações. Aí, ele diz assim: olha, o Senhor e aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus ouve as nossas conversas. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um ídolo que está em um templo, e que Ele só vai ouvir a gente quando a gente entra naquele templo.
que caso contrário, nas nossas rodas de conversa, nas nossas rodas teológicas, nas nossas conspirações universais, Ele não vai ouvir. Deus ouve a conversa, o que a gente conversa entre nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus vivo, um Deus real. Ele não é um ídolo que está num lugar e que se eu quero ter um encontro com Ele, eu preciso ir até aquele lugar. Não, Deus está aqui. Deus está aqui ouvindo as nossas conversas. Deus está aqui ouvindo os nossos questionamentos. E talvez o que Deus ouviu dessas pessoas, foi assim: poxa vida, Márcio, você viu o que Deus está falando e o que nós devemos fazer, Márcio? Vamos nos converter ao Senhor. E Deus ouviu isso e escreveu o nome deles em um livro. Deus ouve o nosso melhor, mas também Deus ouve o nosso pior. O salmista, no Salmo 139, diz que ele conhece a palavra que não saiu da minha boca. Em outras palavras, Deus conhece os nossos questionamentos, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas murmurações, as nossas ingratidões. Mas isso é maravilhoso. O profeta vai dizer que Deus ouve os nossos temores. Ele ouve o que cremos. E eu vou te falar uma coisa. O que eu vejo nesse versículo de número 16 também é que o que nós cremos, nós expressamos para as outras pessoas. Irmão, cá para nós, fala para mim, um crente, quando se converte, ele não consegue ficar de boca fechada. Aí ele já fala para todo mundo: não, porque eu encontrei com Jesus, e porque Jesus fez uma obra na minha vida. Ele não se contém. Nós expressamos verbalmente com as pessoas aquilo que nós cremos, e também o que não cremos. A questão é, o que tem saído das nossas bocas? Uma expressão de louvor a Deus? Uma crítica a Deus? Será que estamos dizendo Deus é injusto? E as pessoas saberão, porque a nossa boca expressa o que nós cremos. A pergunta é, o que tem saído das nossas bocas? O que Deus tem ouvido de nós? Gente, eu aponto para a televisão, é porque eu estou lendo ali na televisão, mas é aqui, ó. O que Deus tem ouvido de nós? O que Deus tem ouvido das nossas inquietações? E que expressão de fé sai da nossa boca? Será que exaltamos Deus? Tememos o Senhor? Olha, a segunda parte desse texto vai dizer o quê? Que na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Olha só, como eu disse, na época mais obscura, nos momentos mais difíceis, onde parece que está tudo perdido, sempre haverão os remanescentes. Sempre haverão. Então nunca diga, não tem ninguém que... Não, cuidado. Mas tem um outro detalhe nesse versículo que ele é muito bonito. É que Deus conhece a gente pelo nome. Pelo nome. Geralmente na fé genérica, a religião é sempre aquele aglomerado. Vem todo mundo aqui para frente, todo mundo para a direita, para a esquerda, e a gente vai vivendo como se fosse aquela música do Zé Ramalho, Vida de Gado. Vida de gado. E as pessoas veem a gente assim, povo marcado, um povo que não pensa, um povo que age pela coletividade, sem pensar. Se aquele cara que está na frente mandou, e todo mundo pula num pé só, e a gente vai vivendo isso como se fosse esse coletivo, no meio da massa. Mas em nome de Jesus, a religião pura e verdadeira não é uma massa, é um indivíduo. Deus te conhece como um indivíduo, como uma pessoa. Ele conhece a sua fé, Ele conhece as suas ações, Ele conhece o teu nome, Ele sabe a sua personalidade, Ele conhece a tua vida. Você não é mais um no meio da massa. Aleluia! Isso é maravilhoso. Porque, como eu sempre digo, no meio dessa reunião gigantesca, com tanta gente, nem todo mundo está com disposição de correr para a direita. Tem gente que está a fim de chorar. Tem gente que está precisando só ouvir e chorar. Tem gente que está feliz, glória a Deus. Mas isso é individualidade, particularidade do indivíduo. Então a gente não pode obrigar todo mundo a pensar e fazer as mesmas coisas. Engana-se aquele que acha que a religião pura e verdadeira é transformar as pessoas em um robô, que faz tudo a mesma coisa com a roupinha, tudo igualzinha. E com o mesmo jeito de falar, mesmo jeito de andar, mesma forma de agir. Nome
significa identidade particular de cada um. Deus te conhece no seu íntimo. Amém? Sabe aquela coisa horrível de olhar para o outro e falar assim, Deus te conhece? Eu não vou fazer isso, relaxa. Ufa, né? Não vou fazer isso. Mas olha que coisa mais maravilhosa, Deus conhece o indivíduo. O Diego já estava falando para a Rô, Deus conhece, não era, né, Diego? Você já estava falando para a Rô, Deus conhece você pelo nome. Não, te enganei. Pegadinha. Tá. E aí, olha só, aí a gente parte para o capítulo de número 4, versículo de número 1, olha só que coisa maravilhosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes, os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Querido, aqui o Senhor está falando da segunda vinda de Cristo. Jesus veio para nos libertar. E é claro que quem em Malaquias escreveu isso não estava entendendo, porque isso só foi se concretizar 400 anos depois. Olha que coisa doida. Mas o que o Senhor está dizendo? O Senhor está falando que, ei, vocês estão me chamando de injustos, vocês estão me chamando de imoral, vocês estão me chamando de omisso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, haverá o dia da minha ira, haverá o dia do meu julgamento, e nesse dia, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, o fogo consumador irá arder, e aí todo mundo fala, ih, lascou, e aí o fogo vai ter dois sentidos, porque para os crentes, para os remanescentes, para aqueles que estão com o livro no nome no livro da vida, o fogo é purificador e libertador. Ele vai queimar tudo aquilo que não presta de nós, e vai ficar só o que presta, e o fogo nos purificará como a prata é purificada pelo fogo. Então a gente dá glória a Deus por esse dia. E a gente fala, incendeia, Senhor, a tua noiva, eita, queima, Senhor. A gente acha que queimar é só arder aqui no espírito. Aleluia, é queimar, mas é purificar, queimar o que não presta. O que o fogo faz? Queima o que é passageiro, como a palha, queima e purifica. Para os crentes, nesse dia, será o dia da purificação extrema, oh glória, aleluia. Mas para os ímpios, como eles não têm nada para ser aprovado, será o dia de ser queimado como palha, de ser afastados totalmente da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Engana-se quem acha que Deus é injusto, ou de que Deus está demorando. No dia do Senhor será um dia de justiça profunda, irmãos. O dia do Senhor será um dia em que julgará, entenda isso, o dia do Senhor será um dia de justiça tremenda. Em algumas traduções fala assim que será como uma fornalha que queima o restolho, quer dizer, aquela palha que pega fogo rápido, assim ó, os ímpios desaparecerão, e os nossos olhos contemplarão a justiça do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, olha só que coisa profunda, no dia do juízo do Senhor, olha o que ele fará, serão consumidos desde as raízes, mas serão os arrogantes e os perversos. Irmão, a arrogância, ela não é identificada pelos olhos. Tem gente, talvez aqui alguns de nós possamos ser arrogantes, mas quem vai olhar no meio da multidão e falar assim, e ali um arrogante? Ninguém, porque a arrogância ela é escondida dentro do coração do homem, amém? O que esse texto está dizendo? Que no dia do Senhor, irmão, o Senhor é tão justo, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele julgará os corações, o que está no íntimo, porque tem muita gente que na carapaça, parece ser legal, bonzinho e tudo bem, mas Deus julga os corações, queridão. Deus, a máscara da hipocrisia vai cair, porque nós julgamos pela aparência, mas Deus conhece e sonda os corações, e Ele não só julgará o interior, mas também o exterior, porque tanto os arrogantes quanto os perversos, porque você acha muitas vezes que só vai passar pelo julgamento do Senhor aquele que apareceu no Datena. Não, o que apareceu no Datena foi o Pablo Marçal tomando cadeirada, o Datena não aparece mais, o Cidade Alerta, que apareceu no Cidade Alerta, uma piada ridícula essa, né, Robson?
Não podia ter perdido essa. Mas entenda, a gente pensa que só aqueles que a gente vê praticando a maldade, mas o Senhor está falando da arrogância, daquilo que está oculto nos corações, e o Senhor vê, o Senhor conhece. Então a justiça de Deus é muito maior e mais elevada do que a nossa, querido. Não se preocupa, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, só descansa, só confia, entenda que Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, e Ele é um justo juiz, e haverá o dia do julgamento, e que os arrogantes e os que praticam a maldade serão julgados e queimados, eliminados. Minha é a vingança, diz o Senhor. Isso é bíblico. Para e pensa, quanto tempo você, irmão, quanto tempo a gente não gasta tentando fazer justiça, maquinando um monte de fórmula. Em nome de Jesus, haverá um dia em que tudo será exposto, quem é e quem não é, bodes e ovelhas, e essa deve ser a nossa segurança. Confiar que Deus não é imoral, não é omisso e não é injusto. Ele não é isso. Ele é santo e perfeito. Aleluia! Glória a Deus. Versículo de número 2 e 3, olha o que diz. Mas para vocês que temem o meu nome, está falando de mim. Está falando de você? Está falando de mim. Está falando de você? Para vocês que temem o meu nome. Naquele dia, olha que coisa interessante, naquele dia, naquele mesmo dia, é um dia de glória, de bênção, de perfeição, de alegria, de consumação da vitória para alguns, e ao mesmo tempo para outros será um dia de angústia. Olha que coisa, que contraste. E aí ele vai dizer, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, vocês sairão e saltarão e de alegria como bezerro solto no pasto. Irmão, essa figura do bezerro solto no pasto, eu não sou da roça, né? Nasci aqui no Veloso, até que tem umas vacas andando pelo Veloso aí, mas não é essa coisa de, quanta vaca, quanto curral. E essa figura, para quem ele leu, para quem ele foi direcionado a palavra, eles compreenderam muito bem. E o que significa essa? A vaca dá leite, isso você sabe, não vem na caixinha, né? A vaca dá leite, e para que possa ser ordenhada, ela precisa estar cheia. Então o que fazia? E para a vaca dar leite, ela tinha que dar um bezerro, amém? A vaca fica gravidinha, nasce o bezerrinho, aí ela dá leite, e aí, para que possa acumular mais leite, o bezerro ele era amarrado a noite inteira, para ele não pegar a teta da vaca de noite. Olha que esperteza. Vamos amarrar o bezerro, senão ele vai ficar mamando a teta da vaca a noite inteira, de manhã não vai ter leite para ordenhar. Então o bezerro ele era amarrado. Cultura do tempo. E aí, de manhã, o que faziam com o bezerro? A gente tem que soltar ele. Qual era a perspectiva do bezerro? Vou encontrar a teta da minha mãe. E ele saía correndo pelo pasto, pulando e berrando e alegre, para ter esse encontro com a mãe, com o campo. Essa é a figura do bezerro alegre, pulando, saltando de alegria. Sabe, aqui no capítulo 4, versículo 2, diz que a vinda do Senhor será um dia de juízo, mas também será um dia de glória para os que creem. Um dia, sabe, que irmão, a luz cura. Ai, como é gostoso um sol. Quem gosta de aquele sol de manhãzinha? Às vezes você passa assim pelo Veloso, pelo Serói, tem aquelas pessoas sentadas assim na porta da casa, só assim, só brisando. Aquele sol de manhã, parece que carrega as forças, carrega energia. Às vezes, a recomendação médica, né? Coloque o nenê no sol um pouco, tem o horário do sol. Qual horário, Márcia? O sol das 10, coloca a criança no sol das 10, ela precisa receber essa luz, ela precisa receber essa vida. Uma planta, para crescer, ela precisa de luz, não dá para uma planta crescer sem luz, luz é vida. E esse sol que vai nascendo, o sol da justiça, olha a figura de Jesus, o sol da justiça,
que traz cura em suas asas. E aquele sol que vai brilhando, e onde havia a tristeza, a alegria, onde havia a morte, a alegria, onde havia a guerra, começa a haver paz, porque os ímpios vão sendo consumidos. Sabe aquela cena de vampiro? Quem já assistiu filme de vampiro aqui? Que o sol vai nascendo e os vampiros estão descobertos e começa a queimar. Eu não sei como vampiro faz o barulho, né? Mas aí, pensa, o sol da justiça, Jesus se manifestando, os ímpios sendo destruídos, e os justos sendo exaltados em nome de Jesus. Agora você vai querer ansiar esse dia, né? Aquela cena de Van Helsing, aquela cena de Drácula, os vampiros queimando é os ímpios, irmão. Porque o sol da justiça se levantará, e no mesmo instante que os ímpios serão consumidos, os justos serão exaltados. Essa é a palavra, essa é a promessa. E traz cura nas suas asas, e saltarão como bezerros. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o sol já raiou, o sol já está brilhando. Sabe, meu irmão, João capítulo de número 3, versículo de número 19, Evangelho de João 3, 19, uma palavra 400 anos depois dessa, mais de 400 anos depois dessa, diz assim: e a condenação se baseia nisso, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Jesus já está aí. Ele ainda não veio como o sol da justiça, mas ele já veio como a luz do mundo. Você está entendendo? Sol da justiça. Justiça é uma coisa. Então na primeira vinda ele vem como o sol, a luz do mundo, que ilumina. E quanta gente não foge dessa luz? Por quê? Porque a luz expõe, a luz revela. A luz tira as coisas da obscuridade e traz a exposição da vida. Nesse momento, Jesus é a luz do mundo para nós. E aquele que se aproxima dele tem suas obras reveladas. Alguns não vêm para ele por medo de serem expostos. E por amarem mais, coloca aí, Isaac, o 21. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Você vê, o sol está aí, e alguns ainda preferem as trevas. E o interessante é que diante de uma reunião como essa, isso expõe uma verdade desse texto, porque é uma consciência, uma escolha. Jesus está disponível a você, agora a escolha é sua. Você vai se aproximar dele, estar na luz, receber a luz, ter a sua vida transformada e exposta para ele, ou ficar nas trevas. A opção é sua. Mas haverá um dia que ele se levantará de novo, mas como o sol da justiça. E nesse dia não tem escolha sua, nem minha. Ou é a exaltação dos justos, ou a derrota dos ímpios. Amém? É sim, não, irmão. A gente não pode pregar um evangelho de meio do muro. A gente não pode pregar um evangelho que diz, não, fica assim como está. Quando Deus tocar no seu coração, que quando Deus já tocou no seu coração, quando Ele mandou o Filho dEle para a cruz. Ele já te quis, Ele já te amou. Aí se quiser, não é se quiser, Ele já quis. Ele já quis, cara. Entenda isso. Olha só. Ele é a luz que cura, Ele é a luz que traz vida, e ao mesmo tempo expõe a maldade, desmascara a hipocrisia. Jesus revela quem de fato somos. Você não precisa esperar o dia do juízo para saber se você será queimado ou se você vai para a glória. Você pode vir para Jesus, porque Ele te expõe. Ele revela quem você é hoje, Ele revela quem você é agora, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. Ame Ele e seja salvo. Essa é a verdade. Você vê que Deus está mais a fim de salvar do que de condenar. Por isso Jesus vem em duas etapas, o sol, a luz do mundo, depois o sol da justiça. Por quê? Porque Ele quer que você seja salvo. Amém? Isso é muita bondade, isso é misericórdia, isso é amor. Meus queridos, versículo de número 4, 4:4. Deus fala assim,
Malaquias 4:4. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, o meu servo, a todos e todos os decretos que dei a todo Israel no Monte Sinai. O que Deus está falando? Deus está chamando o povo ao arrependimento. Deus está chegando ao fim de uma mensagem dada ao profeta. E Deus está falando assim: eu dei toda essa mensagem dura, eu expus o coração de vocês, eu revelei o que está oculto no coração e os questionamentos que há em vocês. Para quê? Para que vocês voltem para mim, voltem a me amar. E o caminho de você encontrar direção para caminhar firme é os meus estatutos, são os meus decretos. Irmãos, as pessoas estão desvalorizando aquilo que Deus fala através da sua palavra. Eu creio que todos nós aqui temos um exemplar da Bíblia em casa. Eu espero que tenha, eu espero, Pai. Ou pelo menos no celular. Mas quer ver quantos de nós tem um encontro com essa palavra diariamente? Quantos de nós lê essa palavra e fala: Senhor, é os seus estatutos, são os seus decretos, fala comigo, ministra a minha vida, me conduza, porque é vida para a minha vida. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Então para que tem um pastor aqui? Para que tem líderes de ministério? Para que tem... Você aprende tanta coisa no YouTube, aprende a fazer slime com acetona e não sei o quê. Não estou julgando ninguém que faz slime, pelo amor de Deus. Slime é do capeta, ai não. Aprende a arrumar o motor do carro porque você não quer pagar um mecânico. Aprende a fazer a receita que você viu, que você não quer pagar caro para o restaurante que você comeu. Mas por que você não vai aprender a palavra de Deus que vai salvar a sua vida e te levar para a eternidade? Falta interesse. Falta interesse naquilo que de fato pode mudar não só o nosso agora, mas nos projetar para a eternidade. Irmão, a melhor palavra a ser pregada não é a eu acho, eu penso, é a expositiva. A gente pegar o que o texto está falando e firmar, e refletir. Porque de eu acho, eu penso, eu sinto, eu vivi, é bom, motiva. Mas o que salva e o que permanece a gente, e a ordem do Senhor é: lembre-se de obedecer a minha palavra. Obedeça a minha palavra, os meus estatutos, os meus decretos. Irmão, sabe por quê? Porque aonde tem estatuto, tem bênção. Onde tem decreto, tem bênção. Mas tem bênção e tem maldição. Tem gente que não gosta de falar disso, mas é uma verdade. Obedece, glória a Deus. Desobedece, lascou. É simples assim, irmão. Não tem meio termo, não tem meio certo. Quando você vai fazer uma prova do Enem, tem meio certo? Tem meio certo? As nossas, a gente chamava de tia da escola, elas colocaram a resposta, tá, elas eram mais misericordiosas com a gente. Quem aqui é professora, pedagoga? Levanta a mão. Aí, ó. Vocês podem ainda fazer meio certo? Ainda, né? Pode? Que legal, que bonito. Mas no Enem não tem meio certo. Vai ter provas na vida que não tem meio certo, irmão. E as tias, né? As prof. Detesta ser chamado de tia, né? As prof. Os prof. Eles ainda dão misericórdia de um meio certo. Mas a verdade é que a vida e a fé não existe meio certo. Ou é a palavra, ou é a condenação. Ou é Jesus, ou é a condenação. Eu podia te alegrar. Falar assim: não, vem aqui, fica do jeito que você está, e as coisas vão acontecer na sua vida. Não, você precisa se endireitar, criar vergonha na cara e ser salvo em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Você tem que parar de ser moleque. Você tem que parar de brincar com Deus. Porque o seu marido se deixa escarnecer, o seu patrão se deixa escarnecer, o seu pastor se deixa escarnecer, mas a Deus ninguém escarnece, porque Ele haverá um dia de justiça. Você engana quem você quiser, você só não engana Deus, porque Ele julga o coração, querido. Amém? E aí, a gente vai para o versículo de número 4. Versículo número 4 diz assim, não, versículo número 5, Isaac, desculpa. Versículo número 5, ele vai dizer assim: vejam, eu lhes envio um profeta, Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, o profeta Elias foi um profeta que pregou arrependimento.
Foi um profeta que foi incisivo na sua forma de pregar, e sua mensagem foi extremamente poderosa, chamando as pessoas a um arrependimento verdadeiro a Deus. E ele está dizendo que antes de vir o grande e terrível dia, então não é o dia da primeira vinda de Jesus, é o dia da segunda vinda, o dia do sol da justiça, não da luz do mundo, amém? Isso está claro na nossa cabeça e no nosso coração. E aí, o que ele faz? Antes disso, ele enviará o profeta Elias, que vai anunciar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 14, joga aí, Isaac, Mateus 11, 14, olha o que diz: quando Jesus terminou, e vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Jesus está falando de quem? Jesus está falando de João Batista, o seu primo, que se levantou com uma voz que clama no deserto, e começou a falar: arrependam-se, raça de víboras. A pregação do cara era embaçada. Arrependam-se, o machado já está na mão, na raiz da árvore. E o povo começou a se arrepender e ser batizado, e o sobrenome dele não era Batista. Alguém aqui tem um sobrenome Batista? Aí ó, Batista, sobrenome, mas o do João não era Batista. Do João era o ofício dele, ele batizava, por isso ficou Batista, tá bom? E também não foi o João que escreveu o evangelho, porque o coitado do João perdeu a cabeça, aí foi servido numa bandeja de prata, não teve como escrever evangelho nenhum. Quem escreveu o evangelho foi o apóstolo João, outro João, e João era um nome comum da época, tá bom? Só para você se situar. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu enviarei um mensageiro, e ele vai vir antes, e ele vai ter um ministério. Olha que coisa interessante, Lucas 1,16. Lucas 1,16 está falando do anúncio da vinda do João Batista. Lucas 1,16 diz assim: fará muitos israelitas voltarem ao Senhor. Põe no 15, Isaac, por favor. Ah, sim, legal. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha só que coisa forte. Está falando de quem? João Batista. Então quer dizer que não necessariamente Deus estaria mandando uma reencarnação do Elias. Não é reencarnação, a gente não crê em reencarnação. Ele está dizendo que o João Batista teria o mesmo ministério profético João Batista teria o mesmo ministério de Elias. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Hoje ainda, o ministério de Elias acontece quando você prega a verdade de Deus. Hoje ainda, nesse momento, o ministério de Elias está sendo exercido, porque a palavra está sendo pregada para arrependimento dos corações. E antes que o Senhor volte, muitos Elias se levantarão para dizer: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Seja movido pelo Espírito do Senhor. E olha, a mesma mensagem que o João Batista pregou, eu não sei se você sabe, Jesus pregou também. Jesus disse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Depois, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja começa a pregar, e Pedro começa a pregar. E qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem dos apóstolos? Qual é a mensagem de Pedro, do Tiago, do João? Qual foi a mensagem de todos os discípulos de Jesus Cristo? Arrependam-se! Porque o ministério de Elias é a mensagem do arrependimento, porque só o arrependimento salva. Aleluia! Então levante-se, Elias, levante-se, antes do grande e terrível dia do Senhor, e anuncie salvação a esse mundo, aleluia. Aí, a gente tem o versículo de número 6, que é maravilhoso, o último versículo do livro de Malaquias. Ele vai dizer assim: ele fará o arrependimento, a mensagem do arrependimento, ela fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos voltem aos seus pais. Eu quero dizer uma coisa para você: quando a salvação chega na sua vida, quando a salvação entra na sua vida, ela muda os seus relacionamentos. O cristianismo,
A nossa fé, a nossa religião, não é uma religião que se confirma nas nossas devoções dentro do templo. A nossa fé não é uma fé que se confirma dentro das nossas peregrinações religiosas ou dos nossos retiros espirituais. A nossa fé se confirma na mesa da nossa casa. A nossa fé se confirma no tratamento com as nossas esposas, com os nossos maridos, com o marido de vocês, com o meu não, mas com os nossos filhos. A fé verdadeira constrange o nosso relacionamento mais íntimo possível nessa terra, que é quem vive com a gente. O arrependimento verdadeiro converte o coração dos pais aos filhos. E o que é isso? É quando o pai começa a se importar com o que o filho sente. Tem pai que quer salvar o mundo, mas perde os seus filhos, que ama mais os trabalhos na igreja do que cuidar da sua casa. Ei, vigia, toma cuidado, não coloca serviços, mesmo ministeriais, acima da sua família. Não adianta você querer pregar arrependimento para o vizinho que está perdido nas drogas, e você está perdendo o seu filho dentro da sua casa. Converta o seu coração, coloque o seu sentimento dentro da tua casa, faça com que o teu filho te admire, faça com que o teu filho ouça a sua palavra, faça com que ele sinta que tem alguém que ele pode contar. Às vezes somos simpáticos e sensíveis com o mundo, mas uns cavalos dentro da nossa casa. Temos ouvido e paciência com todos, menos com os da nossa casa. Se Jesus tocou o seu coração, se você se arrependeu, em nome de Jesus, restaure os relacionamentos dentro da sua casa, porque Jesus quer salvar a sua família, e o melhor lugar de exercer a sua fé, e o verdadeiro arrependimento, ele também restaura os nossos relacionamentos familiares, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Antes da igreja, o Senhor se manifesta na família, e a verdade do Evangelho está na família. Estamos vivendo num tempo em que estamos abrindo mão da família. Deus cuida, mas você é um agente de Deus. Que o seu pai, é fácil, o pai ama, o coração do pai é o filho, mas e o coração do filho é o pai? Tem gente que odeia os pais, gente que não obedece os pais, gente que não quer nem saber dos seus pais. Mas eu quero dizer uma coisa, aleluia. Quando o sol da justiça se levanta, e quando a mensagem da verdade é ministrada, quando a verdade é depositada e lançada para os corações dos que ouvem se converte. E o primeiro lugar de milagre é na mesa das nossas casas. Reflita nisso, porque o Senhor termina esse livro enfático, dizendo: olha, a salvação traz benefícios familiares. Tem gente que tem orgulho porque comprou uma cadeira para a igreja, porque cantou bem no coral, porque deu pomposos dízimos, mas a sua casa está destruída. Tem esposa que não namora com o marido faz tempo, e desculpa estar falando isso, os calças curtas não vão entender. Namora, pega na mão. Não namora e fala que está de jejum, que está se guardando. Isso é maligno. Quanto mais de Deus você tem, mais você ama seu marido. Quanto mais de Deus você tem, mais você ama sua esposa. Mais você é educado, mais você guarda ela. Pais, convertam seus corações aos filhos, e os filhos aos pais. A gente consegue fazer isso sozinho? Não. Livro de Malaquias, capítulo de número 2, a gente viu isso. Viu que o divórcio era uma abominação para Deus, porque destrói o coração, o sentimento e o futuro dos filhos. É triste, mas é uma realidade. Mas o Senhor também fala, desculpa o palavreado, apesar das besteiras de vocês, não estou acusando você, apesar das besteiras de vocês, eu restauro o que vocês quebraram, porque eu converto o coração dos pais aos filhos, o sol da justiça. Aleluia. Isso é forte, é um Deus de família. E aí ele diz, do contrário, castigarei a terra com maldição. Sabe, irmãos, como eu disse,
o Senhor lança uma palavra, e só existe dois caminhos: ouvi-la e aceitá-la, ouvi-la e rejeitá-la. Ouvi-la e aceitá-la nos conduz a bênçãos, ouvi-la e rejeitá-la nos conduz à maldição. Sabe, eu penso no quê? Que sentimento gera em seu coração quando a gente fala da vinda do Senhor? Falando hoje da vinda de Jesus Cristo, o que passa no seu coração? Indiferença? Eu ouço isso desde sempre. Talvez você pergunte, por que Cristo demora tanto? Fica falando que vai voltar, Jesus fala que vai voltar e parece minha esposa se arrumando para vir para a igreja, por isso que eu sei que o Senhor está atrasado. Não sai nunca, não chega nunca. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, a resposta está aí, vou deixar bem claro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Logo, amados, Pedro escrevendo isso há 2000 anos atrás, tá? Agora recebe essa resposta. É isso, Isaac? 3:8. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como? Vamos lá. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, não a gente. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos... Por que o Senhor demora? Por que o Senhor não veio até hoje? Para te salvar, para me salvar, para nos salvar. É um coração que quer agregar. Deus está mais disposto a salvar do que a condenar, aleluia. Versículo de número 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus, e já antecipando a sua vinda. O que é antecipar a sua vinda? Eu já vivo como se Ele já tivesse chegado. Ele já está aqui, Ele já vive em mim. Nesse dia, Ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que Ele prometeu, um mundo pleno de... Irmão, como eu disse, em Malaquias, no Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento, através de Pedro, o grande e terrível dia do Senhor é grande e terrível para quem não teme ao Senhor, mas para nós é um dia de justiça, é um dia de vida, é um dia de alegria. E a pergunta que eu tenho para você: que sentimento isso gera em você? Que sentimento a vinda do Senhor gera na sua vida? Diante de tudo que foi falado, medo, indiferença, expectativa. Olha, irmãos, Deus mostra que só existe dois caminhos: o da perdição e o da salvação. E eu te pergunto, qual você escolhe? A decisão é sua, mas Deus trata tudo com justiça e verdade. A ceia, mais do que qualquer coisa, é também um memorial da vinda do Senhor, sabia? Um alerta contínuo para nós como igreja, lembrarmos que Jesus voltará. É um memorial que olha para o futuro e diz: olha só, que interessante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue.
Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui é mais do que um símbolo de autoanálise. É um momento de pensar, Ele vem. Porque se estamos partindo esse pão, é porque Ele ainda não veio. Se estamos bebendo desse cálice, é porque ainda Ele não veio. E estamos nos analisando para caminharmos cada vez mais com santidade e verdade. Em nome de Jesus, o Senhor está mais disposto a te salvar do que a te condenar. Deus é paciente. E Ele retarda a sua volta, porque a eternidade está para você também. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por tua bondade, misericórdia e graça. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nos conduza no teu amor, na tua verdade. Livra-nos de todo infortúnio. Senhor, a tua palavra é vida e verdadeira. Ela nos confronta, mas com amor. Ela nos conduz à verdade. Senhor, diante dessa escolha de caminhos, eu escolho te seguir, eu escolho te servir, eu escolho caminhar com o Senhor. Brilha a sua luz sobre mim, restaura tudo que há aqui dentro, muda a história da minha casa, da minha família, e que a verdade do teu evangelho esteja no meu lar, na minha mesa, em tudo que eu sou e tudo que eu faço. Perdoa as minhas limitações, Senhor, mas que eu possa te servir em verdade, em espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.